Só que aí vai acontecer um incidente. Um humano cantando rap no trem, o Gambé vai falar assim, não é pra cantar, ele continua cantando e tem uma briga e o cara é assassinado porque estava cantando rap no trem. E aí isso vai colocar todo mundo em choque, assim como os funkeiros ficaram em choque com esse processo de extermínio arquitetado que está acontecendo com os funkeiros na nossa cara hoje. Eles são pretos e eles incomodam. E naquela época, qual foi a postura do movimento negro? Se aproximar do movimento hip hop e politizar o debate. Ó, isso aqui está acontecendo por isso, isso e isso. É porque é racismo, é não sei o quê. Esse contato do hip hop com o restante do movimento negro trouxe um salto de qualidade para a própria forma de se fazer hip hop. Tinha organizações, reuniões, e aí não é à toa quando a gente vem e tem Posse Raúça aqui em São Bernardo, que é parte desse processo, parte ativa desse processo, dessa época. Mas o que eu estou chamando a atenção é que também vai surgir na década de 90. Se por um lado tem uma fragmentação do movimento negro unificado, por outro, o movimento negro se diversifica e chega em lugares que antes eram impensáveis. E isso vai mudar, vai reconfigurar todo o debate das relações raciais. E é uma época, se a gente pegar, por exemplo, o governo FHC, que pressionado pela luta do movimento negro vai ter que reconhecer o óbvio, que o racismo existe, oficialmente. Mas esse óbvio abre também o pressuposto para uma cobrança por parte do movimento num outro patamar, diferente do que estava colocado antes. Quando a gente chega nos anos 2000, a gente tem um salto qualitativo gigantesco no processo. E aí, todo o estudo da Matilde, a Matilde acabou de defender o doutorado sobre o movimento negro, e aí ela vai publicar, então vamos ficar atentos quando sair, porque é a nossa história e a gente precisa entender esse processo para pensar quais são os próximos passos. A gente chega nos anos 2000 com um movimento forte e que, a partir da conferência que teve em Durban, Conferência Internacional, terceira conferência contra o racismo, xenofobia e intolerâncias correlatas, o processo preparativo da conferência fortaleceu, por exemplo, laços do movimento negro com movimentos negros na América inteira. Isso é um dado importante. Esse contato não começa aqui, ele já existe antes. Mas aqui ele se fortalece. E quem é o protagonista desse processo? Movimento de mulheres negras. Então, quando a gente pensa Durban, é impensável se a gente olhar para o movimento de mulheres negras. Tanto na articulação qualificada, porque precisa de saber técnico, sobre o que é política pública, programa, metas, etc., quanto na articulação política, na mobilização e etc. E esse processo todo resulta, por exemplo, na criação da CEPIR. E aí a Matilde está aqui e ela pode falar melhor que qualquer pessoa no Brasil sobre esse processo, que é fruto de uma luta, que é fruto de toda essa história, de toda essa trajetória, e que vai trazer novas questões para a luta racial, porque é o Estado oferecendo uma resposta para as demandas populares. E aí várias respostas serão oferecidas, desde a Lei 10.639, que a gente está falando aqui desde o primeiro encontro, até a Política Nacional de Saúde da População Negra, por exemplo. Ou o Programa Brasil Quilombola, ou a articulação da questão racial com outras políticas sociais que foram feitas no primeiro momento do governo Lula, agora do governo Dilma. Então, só para fazer esse repasse rápido, o que eu queria frisar? Que, em primeiro lugar, a gente tem um processo de luta, aí aquele mito aqui nós já matamos, né? Que o negro é acomodado, isso é racismo, é historinha para nós dormirmos, não é para boi dormir não, para nós dormirmos. Nós fomos ativos tanto que tensionamos o Estado, porque esse mesmo Estado aqui, ele continua racista. Ele continua com todos os problemas, o que a gente chama de racismo institucional, não acaba com a criação da CEPIR, pelo contrário, a CEPIR vai enfrentar todos os limites dessa incorporação do racismo dentro do Estado. Então, ao mesmo tempo, o Estado continua racista, se a gente pensar o Estado, não só o governo federal, mas todos os seus âmbitos, é a polícia militar que mais mata. Ao mesmo tempo, a gente tem, graças à demanda do movimento negro, a possibilidade de expor esses limites do Estado e de começar a cobrar e também a propor, porque também o movimento vem aqui, nesse momento, inclusive na condição de propositor, a propor políticas públicas, e que
algumas serão colocadas em práticas. E elas vão também esbarrar sempre nos limites. Se a gente pensar, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem a Lei 10.639, a gente tem a resistência institucionalizada ao debate das relações étnico-raciais na educação. Lógico, a gente está falando de um processo e nós demos os primeiros passos. Mas o que eu queria chamar a atenção, e esse é o último slide para a gente abrir para conversar, para onde vai o movimento negro agora? Porque, de fato, se a gente for usar uma metáfora bem ilustrativa, nós chutamos a porta, e a porta abriu. E quando ela abriu, a gente encontrou a porta, que a Matilde trouxe aqui uma fala muito interessante, né? O movimento negro que se organizava de costa para o Estado, a partir da referência do Flavinho. Hoje a gente está numa outra situação. A gente está numa situação em que o Estado se propõe, a partir da nossa reivindicação, a colocar algumas proposições em prática. E, ao mesmo tempo, essas mesmas proposições esbarram na configuração histórica do racismo institucional. Então, isso coloca novas questões para a gente pensar. Não é mais aquela situação da década de 70, que só basta eu dizer, tem racismo, tem racismo. Agora a gente está num outro momento. E aí? A pergunta para a gente pensar junto e aí? Quais são os próximos passos agora, enquanto movimento social, que conquistou, mas, ao mesmo tempo, as coisas ainda esbarram, elas ainda... Então, esse é um ponto. Um outro ponto para a gente pensar é que essas conquistas elas não são só estatais, governamentais. Elas têm impacto na sociedade como um todo. Desde a... Aqui está é uma caneta isso aqui, tá? Se a gente olhar, por exemplo, os gráficos do acesso da população afrodescendente ao ensino superior, por exemplo, a gente arrebentou o gráfico. Nós estamos numa nova situação de... O que isso pode trazer, tanto no sentido de produção de conhecimentos futuros, porque eu tenho certeza que um rapaz desse, comprometido com a luta, referendado, e que nós comemoramos como conquista nossa, eu tenho certeza que, quando estiver pensando a sua produção de conhecimento, não vai ser uma produção de conhecimento desvinculada dos interesses da população. Então, o que a gente faz com as conquistas que nós já temos, e o que a gente faz com os limites que essas conquistas esbarram, na medida em que o racismo ele ainda está presente, inclusive, no Estado, inclusive nas instituições públicas. E ele explica, inclusive, por que essas conquistas elas têm dificuldades imensas. É isso. Acabou. Bom dia a todos e todas. É sempre bom voltar, né? Neste processo do trabalho aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, estou vendo aqui várias figurinhas carimbadas, né? Esse é um trabalho, neste ano, que retoma iniciativas não só aqui desta região, mas iniciativas nacionais, considerando que a conquista de uma lei como esta, a Lei 10.639, ela é resultado de processo de luta histórica, né? Nenhum governante, mesmo tendo sido essa lei o primeiro ato do nosso querido Lula, né? Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi de 9 de janeiro de 2003, mesmo tendo sido ele, e só com ele, esta proposta vingou, considerando aí o processo de luta histórica, mas nenhum governante acorda e fala assim, hoje eu vou fazer a lei tal, né? As leis, principalmente as leis democráticas, elas sempre têm por trás um processo de luta. E eu entendo que é por isso que, nesse 8º encontro, o propósito aqui é falar da organização do movimento negro ao longo da história, né? E eu me propus, então, a trazer aqui algumas informações que, entendo, não são novas para a maioria das pessoas aqui, porque a história a gente não inventa, né? A gente reinterpreta, né?
mas é importante nessa reinterpretação nós resgatarmos os fatos históricos e poder, à luz deles, refletir sobre o que fazer nesse momento histórico que nós vivemos, né? E eu não sabia que o Davidson estava aqui no sindicato. O Davidson, apesar de ser bem mais jovem que nós que temos a militância aí desde os anos 80, mas ele chegando lá em Santo André, né? Quando eu era assessora dos direitos da mulher lá em Santo André, o Davidson era o menino do hip hop, né? E hoje ele é aqui um formador. Isso é extremamente significativo e importante, porque a fila passa, né? A fila anda, e a gente tem que continuar atuando conjuntamente. Bom, o que eu pensei em trazer aqui para vocês, eu vejo... Esse texto é seu, Davidson? É um capítulo de um trabalho, né, de uma tese, o texto de hoje? Tá. Então, lendo esse texto que você... Lendo não, que não deu tempo de ler, mas passando o olho sobre esse texto que vocês têm como referência de hoje, dá para ver que existe um encontro entre as pessoas que fazem estudos críticos da história. Mesmo não sabendo quem é, o que eu trouxe como informação para vocês tem muito a ver com esse texto aqui. Eu apresentei eu fiz uma apresentação. Você conseguiu trazer para cá, Davidson? Tá, então é só mexer aqui. Esses são alguns flashes do capítulo da minha tese. Eu acabei de defender o doutorado sobre as políticas de igualdade racial no Brasil, e é impossível falar sobre as políticas de igualdade racial no Brasil sem resgatar o histórico do movimento negro, né? Então, eu trouxe aqui alguns flashes para servir de referência para o nosso debate aqui. A primeira ideia é colocar o movimento negro como parte da história do Brasil, e essa parte da história do Brasil muito sintonizada com movimentos de negociação e de tensionamento do movimento negro com o Estado brasileiro. E essa forma de negociação e tensionamento tem a ver com a visão crítica que a gente faz da história do Brasil, né? Há um historiador chamado Mário Maestre que diz o seguinte, que é impossível... Dá para falar sem microfone, né? Dá para ouvir? Ah, está gravando, desculpa. Já que tem que ser, vamos lá. É impossível conhecer a história do Brasil se nós não resgatarmos o que foi, nessa história, os quase 400 anos de escravidão. E esta afirmação do Mário Maestre, ela é bastante importante para nós entendermos o papel que teve o movimento negro, considerando o movimento negro desde a luta dos nossos antepassados contra a condição de seres humanos escravizados. Não tem grandes defesas em relação a isso que eu vou falar agora para vocês, mas basta nós olharmos com crítica à história para nós podermos afirmar que o movimento negro é o primeiro movimento social do Brasil. Quando eu digo que não tem muitas defesas, é que a academia ainda não assumiu essa tese. Ela ainda não assumiu essa afirmação como sendo referência histórica cultural do Brasil. Alguns defendem, mas ainda não é uma voz forte dentro da academia brasileira, essa afirmação de que o movimento negro foi o primeiro movimento social do Brasil. Mas nós sabemos que foi, né? Então, nós temos que começar a dizer publicamente para se tornar verdade, né? E nessa referência, então, de ter sido o primeiro movimento social do Brasil, nós temos algumas passagens interessantes. Então, aqui eu vou seguir algumas dessas passagens só para organizar as nossas ideias. Tem que ter um pouco de coordenação motora, né? Pronto. Então, o primeiro processo
a luta pela liberdade no período da escravidão. Começo lá dizendo que Abdias do Nascimento, que morreu faz pouco tempo, o ano que vem, se Abdias fosse vivo, ele completaria 100 anos de idade. Ele nasceu em 14 de março e o ano que vem completará 100 anos de idade, certamente. Nós estaremos envolvidos em uma homenagem a ele, considerando o seu potencial organizativo, histórico, que tem muito a ver com os passos desse nosso movimento negro contemporâneo. Então, Abdias dizia sempre o seguinte: a luta pela liberdade inicia-se desde o momento que a primeira negra e o primeiro negro foram escravizados no Brasil, após terem sido capturados na África. A música que foi dançada há pouco dizia isso. Isso é cantado em verso e prosa e tem resultados muito contundentes quando nós falamos da questão econômica e social no Brasil. Então, dá para afirmar que os negros escravizados constituíram parte importante da vida nacional, porém, não são reconhecidos em sua humanidade. Os negros foram considerados coisa na época da escravidão, valiam tanto quanto uma mula, um machado, qualquer animal que fosse necessário para a cultura da época, considerando ser o trabalho da época um trabalho agrícola, um trabalho hoje por nós considerado rural, né? E essa forma de coisificação tem a ver também com a coisificação para o trabalho e no trabalho, tem a ver também com a forma como eles eram tratados, quer dizer, não tinha pós o trabalho. O trabalho era ininterrupto, né? Considerando que imagens que nós podemos ter através do pouco que a TV mostra ou do pouco que os livros mostram, os negros aparecem sempre vinculados a uma situação de trabalho e, óbvio, umas horas não de descanso, mas de sono, para repor a energia para esse trabalho se constituir ininterrupto. Eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora chamada Maria do Carmo. Eu sempre conto a história dessa senhora quando recupera o que foi a história da escravidão, porque é uma história viva, muito emblemática. A Maria do Carmo foi mostrada no Fantástico, nos anos 90, e o fato dela ter ido para o Fantástico foi em função da sua longevidade. A classe médica vivia se indagando por que Maria do Carmo viveu tanto. Ela foi considerada a mulher mais velha do mundo nos anos 90, mais velha do Brasil, mais velha do mundo. Depois apareceu uma francesa com idade equivalente a ela. E o Fantástico mostrou a longevidade, mas, por outro lado, a vida mostrou, através da Maria do Carmo, um fato acontecido com ela, como essa memória da escravidão, essa memória desse trabalho como coisa, foi tratado no Brasil. A Maria do Carmo, em 94, mostrada no Fantástico, na nossa vida política, ela apareceu de uma outra forma. O Fantástico mostrava uma velhinha com longevidade, a classe médica perguntava o que fazia que a Maria do Carmo tivesse, naquela época, 120 anos, ela morreu com quase 130. 120 anos, com um corpinho de 70, uma saúde de 70. Isso tornou um fato que chamou a atenção da classe médica. Mas na vida política, aconteceu com Maria do Carmo o seguinte: ela morava em Itajubá, Minas Gerais, e lá em Itajubá, a militância política da cidade apresentou para a Câmara Municipal a proposta de que a Maria do Carmo recebesse o título de cidadã itajubense. Isso no final dos anos 80, início dos anos 90. A Maria do Carmo passou por esse processo de análise, esse pedido na Câmara, e os vereadores da época negaram
essa demanda do movimento negro. E negaram sob algumas alegações, algumas perguntas. Quem era Maria do Carmo? Ela tinha escrito algum livro? Não. Ela era alguma cientista? Não. Ela tinha algum feito na cidade? Não. Então, ela não mereceu ganhar o título de cidadã itajubense. A Maria do Carmo recebeu o título de cidadã paulistana